Não faltam vídeos do Heinkel 162 no YouTube e você pode se perguntar, precisamos de mais um? Mas todos eles têm uma coisa em comum. Eles dão pouca ou nenhuma atenção ao verdadeiro histórico de combate do caça. Talvez pelo histórico modesto, mas isso não impede que o exploremos detalhadamente. Diferente do habitual na Alemanha, escolheram uma unidade já existente para ser a primeira a usar o novo caça a jato. Foi o primeiro grupo do Jagdgeschwader, um anteriormente equipado com Focke-Wulf 190. A decisão foi tomada em 29 de janeiro de 1945. Em 8 de fevereiro, os pilotos do grupo entregaram seus Focke-Wulfs restantes e seguiram por terra de Gauss, no nordeste da Alemanha, até Parheim. Sem Heinkel 162 disponíveis, os pilotos focaram no treinamento teórico, conduzido por pilotos de teste e técnicos. Os primeiros exemplares do Heinkel 162 só chegaram no final de março, e no dia 31 do mês, os pilotos puderam fazer seus primeiros voos. Os voos duraram de 6 a 15 minutos sem problemas, mas os pilotos foram instruídos a não passar de 600 km por hora por risco de desintegração no ar. Mas 6 aeronaves chegaram até o dia 7 de abril e o segundo grupo do Jagdgeschwader também recebeu ordens para converter para o Heinkel 162, mas eles não receberiam nenhuma aeronave por mais alguns dias. Os pilotos descreveram o jato Heinkel como estável e com boa resposta aos comandos. Um deles comentou que no ar era silencioso, diferente do solo, onde o barulho do motor era insuportável. Em 6 de abril, o aeródromo de Parheim foi duramente atacado pelos aliados e a unidade recebeu ordem de se transferir para Ludwigslust. Vários dias depois, a unidade já estava em sua nova localização com entre 13 e 16 células. Havia cerca de 40 pilotos, mas só era possível fazer 10 voos de treinamento por dia. Houve 2 incidentes de decolagem e pouso, mas a primeira tragédia foi em meados de abril. O experiente sargento Friedrich Endele morreu quando seu Heinkel não ganhou altitude após decolar. O avião caiu e explodiu dentro dos limites do aeródromo. Suspeitou-se que a retração automática dos flaps foi a causa. O primeiro contato com um avião inimigo foi feito em 15 de abril por Rudolf Schmitz. Schmitz viu um Spitfire ao sul de Hamburgo, mas estava proibido de entrar em combate. Nesse dia, o primeiro grupo foi ordenado a sair de Ludwigslust para Leck, próximo à fronteira da Dinamarca. O 21º Grupo de Exércitos Britânico se aproximava rapidamente de sua antiga base. A transferência não foi tranquila e levou 2 dias. Unteroffizier Wolfgang Hartung caiu com seu Heinkel durante a transferência e morreu. As fontes não especificam o motivo exato. Helmut Heil avistou 6 Spitfires durante o voo de transferência, mas novamente não houve combate. Foi somente em 19 de abril de 1945 que o primeiro grupo finalmente se tornou operacional e foi designado para patrulhar o espaço aéreo sobre Schleswig-Holstein, onde aeronaves da Força Aérea Real operavam praticamente à vontade. Às 12h22, 2 Heinkel 162 foram acionados para interceptar caças inimigos que haviam sido relatados na área. O líder do voo era o tenente Gerhard Stiemer, com o sargento Gunther Kirchner como seu ala. Segundo a recordação de Steimer, imediatamente após a decolagem, enquanto os Heinkels estavam a menos de 50 metros de altitude, 2 caças inimigos apareceram atrás deles.
Steimer os identificou como B-47 Thunderbolts que atacaram Kirchner. Steimer então viu seu ala tentar se ejetar, mas como ele estava muito baixo, o assento ejetor não funcionou e o paraquedas não abriu. Kirchner foi morto. Os dois aviões aliados foram quase certamente identificados erroneamente por Steimer, já que não há registro de Thunderbolts operando na área naquele momento. É muito mais provável que fossem Hawker Tempest Mark V, pertencentes à 2ª Força Aérea Tática da Força Aérea Real, que estavam realizando missões de varredura de caça sobre os aeródromos alemães na área naquele dia. Na verdade, outro piloto alemão do Heinkel 162, Wolfgang Vollenweber, lembra que os aviões aliados eram realmente britânicos. Ele também diz que o ala alemão, Kirchner, tentou uma curva acentuada de 180 graus. Em velocidades tão baixas, essa era uma manobra extremamente perigosa no Heinkel 162 e o avião virou de cabeça para baixo e caiu no chão como uma folha de outono. Kirchner tentou se ejetar, mas seu avião estava de cabeça para baixo e o assento ejetor o lançou contra o chão. Esse foi o primeiro caso registrado de um piloto do Heinkel 162 tentando usar o assento ejetor com o qual o avião estava equipado. O líder de voo, Steimer, ficou feliz que os caças aliados não o atacaram quando o trem de pouso dele falhou ao recolher. Ele pousou imediatamente. Um piloto de Tempest atirou no Heinkel, mas as baterias antiaéreas de Leck atingiram o caça britânico. O piloto fez um pouso forçado e foi capturado. Nos registros dos aliados, não há correspondência exata para esse incidente, mas existe uma semelhante. O esquadrão número 222 da Força Aérea Real, equipado com Hawker Tempest, estava realizando patrulhas de caça na região naquele momento. O tenente de voo Geoffrey Walkington relatou ter visto uma aeronave se afastando do aeródromo de Husum a cerca de 150 metros de altitude. Walkington estava metralhando o aeródromo e viu uma aeronave não identificada voando em direção ao norte. Ele não reconheceu o tipo, mas disse que tinha duas derivas, motor único e camuflagem verde manchada. As asas se pareciam com as de um Bf-109. Walkington tentou perseguir a aeronave, mas ao perder velocidade na curva, o inimigo se afastou. Mas quando a aeronave alemã começou a fazer uma curva para estibordo, Walkington conseguiu cortar por dentro e se aproximar a cerca de 1000 jardas. Ele então disparou várias rajadas curtas e a aeronave alemã subiu pelas nuvens. Walkington continuou seguindo e então avistou a aeronave inimiga, girando fora de controle a cerca de 3.500 pés. Ela acabou caindo no chão. Não se sabe ao certo se Walkington abateu um Heinkel 162. Ele situa o encontro em Husum, a 35 quilômetros ao sul de Leck. Os Heinkels também voaram de Husum e usaram o local durante a transferência de Ludwigslust.
Relatos alemães apontam que a perda do Heinkel de Kirchner foi no aeródromo de Leck e que ele caiu logo após a decolagem, antes do que consta no relatório de Walkington. Não há outras perdas de Heinkel 162 registradas nessa data, e Walkington pode ter abatido outro tipo de aeronave. Talvez nunca saibamos a verdade exata, mas uma coisa é certa: o Volkswagen sofreu sua primeira perda em combate. No dia seguinte, 20 de abril, 4 Heinkel 162 receberam ordens para decolar e interceptar Taifuns da Força Aérea Real, que supostamente estavam atacando alvos na região. O avião do tenente Albert Wollenweber teve problemas na partida e só decolou 10 minutos após os outros 3. Wollenweber subiu até 3.000 metros e seguiu em direção a Husum. Ele percebeu que a mira principal não funcionava e ele usou a mira manual de reserva. Ao se aproximar de Husum, ele notou a defesa antiaérea ativa. Ele voava a cerca de 900 km/h quando viu aeronaves da Força Aérea Real atacando alvos terrestres. Ele escolheu o último e atirou ao chegar a cerca de 100 metros. Nada aconteceu. Wollenweber passou extremamente perto da cabine do Taifun seguinte e então subiu para longe. Os caças da Força Aérea Real tentaram alcançá-lo, mas segundo ele, era como uma mobilete tentando pegar um Porsche. Uma oportunidade de conseguir um abate foi perdida. Curiosamente, Wollenweber, em seu relatório, também identificou erroneamente os caças aliados como Thunderbolts. 2 Heinkels foram perdidos no mesmo dia por problemas técnicos. O tenente Schmidt ejetou-se com sucesso, aparentemente usando o assento ejetor, no que parece ser o primeiro caso entre pilotos do Volkswagen. O suboficial Fendler não teve a mesma sorte e morreu. No dia seguinte, houve outra perda. O piloto sobreviveu, mas não se sabe se usou o assento ejetor. Os pilotos do Heinkel 162 chegaram a realizar missões de ataque ao solo, metralhando colunas inimigas na estrada entre Leck e Husum. Pouco se sabe sobre essas missões. No dia 30 de abril, o tenente Hans Reichenberg foi atacado por um Spitfire enquanto transferia um Heinkel 162 de Horstorf para Leck. A aeronave caiu perto de Wismar e Reichenberg sobreviveu, mas as fontes divergem se ele pousou forçado ou saltou de paraquedas. Não está claro qual piloto aliado atacou o Heinkel de Reichenberg, mas um provável candidato é o tenente de Wolf Fleming, do esquadrão número 403, que alegou ter abatido um Bf-108 Taifun naquela área. Alguns pilotos do esquadrão número 412 também alegaram ter abatido Bf-109s, e pode ter sido um deles.
No dia 3 de maio, Leck era um dos poucos aeródromos operacionais da Luftwaffe e muitos tipos diferentes de aeronaves se reuniram lá. Cerca de 45 Heinkel 162 estavam disponíveis naquele momento. Às 11h38 de 4 de maio, poucas horas antes da rendição do comando do Exército do Noroeste alemão, o tenente Rudolf Schmitz decolou em seu Heinkel com um ala. Eles iam enfrentar alguns Taifuns da Força Aérea Real. Eles os acharam a sudeste do campo de aviação de Husum, às 11h45. Houve um breve encontro e Schmitz escreveu em seu diário: Taifun wirksam beschossen, Abschuss nicht bestätigt. Isso se traduz como Taifun alvejado com eficácia, abate não confirmado. A primeira frase era frequentemente usada para descrever a destruição bem-sucedida de alvos terrestres. Isso não confirma que Schmitz abateu a aeronave da Força Aérea Real, mas ele pode ter acertado alguns tiros. Uma perda. Aliada corresponde aproximadamente à área, e era um Tempest pilotado pelo Flying Officer Tom Austin, do Esquadrão 486. Esse Tempest teria feito um pouso forçado devido a problemas no motor na região de Zaatrup. Porém, o horário do acidente não bate, pois foi registrado perto das 7 da manhã. O tenente Humph lembra que um piloto da Força Aérea Real capturado foi levado ao esquadrão naquela noite e que Schmitz afirmou tê-lo abatido. No entanto, o piloto da Força Aérea Real respondeu que havia sido abatido pelo fogo antiaéreo. É improvável que Rudolf Schmitz tenha abatido o Tempest de Tom Austin ou outro avião aliado, mas a confusão do fim da Segunda Guerra Mundial pode explicar as discrepâncias. Então, qual é o resumo do histórico de combate do Caça do Povo? Há uma alegação de abate improvável. Pelo menos um, provavelmente dois, Heinkel 162 foram perdidos para caças inimigos, seja como resultado de manobras ou de disparos. Pelo menos 9 pilotos morreram em vários acidentes, enquanto em outros casos, os pilotos sobreviveram à perda dos aviões. Acidentes podem ocorrer por falhas na aeronave, no motor ou pela dificuldade de pilotar esse avião. É claro que o resultado final não pode ser atribuído apenas ao projeto do caça, mas sim às circunstâncias extremamente difíceis em que ele operava. Obrigado por assistir. Apoie o canal no Patreon ou faça uma doação no PayPal para mantê-lo ativo. Diga não à caça ilegal. Showtime 112.